um dos 5 países mais ricos do mundo, uma época em que sua capital recebia mais turistas que Miami. Ruas cheias de carros importados, uma população próspera e um padrão de vida invejável. Essa era a Venezuela, uma das nações mais ricas da América Latina até o início dos anos 80. Mas tudo mudou. Hoje, revirar o lixo em busca de comida se tornou rotina e milhões de venezuelanos abandonaram o país em busca de uma vida melhor. O colapso econômico transformou luxo em ruínas. Como uma ideologia levou a Venezuela ao auge da miséria? É isso que você vai descobrir agora neste vídeo. A Venezuela ocupa uma posição estratégica ao norte da América do Sul, fazendo fronteira com Brasil, Colômbia e Guiana. Colonizada pelo Império Espanhol, declarou sua independência em 1811, inspirada nos ideais que percorriam o continente. Embora tenha uma extensão territorial que abrange praias caribenhas, montanhas andinas e vastas planícies, a população vem encolhendo nos últimos anos, pois muitos moradores buscam outras terras para sobreviver. Por décadas, o petróleo alimentou sonhos de grandeza. Uma das maiores reservas do mundo transformou a Venezuela em uma referência na exportação de energia, especialmente a partir de meados do século XX. O governo obtinha alta receita e, em certos períodos, havia a sensação de que nada poderia abalar essa bonança. A Venezuela já foi uma das nações mais prósperas da América Latina. O país chegou a ser chamado de Arábia Saudita da América do Sul, um título que refletia sua riqueza e influência no mercado energético global. Essa prosperidade atraía investimentos estrangeiros e garantia uma alta qualidade de vida para a população. Os venezuelanos tinham acesso a bens importados, infraestrutura moderna e um dos melhores sistemas de saúde e educação do continente. O crescimento da classe média era evidente. O turismo se expandia e a cultura florescia. Cidades como Caracas, Maracaibo e Valência se destacavam como grandes centros industriais e comerciais, repletos de arranha-céus imponentes e avenidas sempre movimentadas. Hoje, é difícil imaginar que a Venezuela já viveu essa era de abundância. Na época, parecia que os recursos naturais jamais se esgotariam e que a riqueza do petróleo garantiria um futuro próspero para sempre. Só que a dependência quase total do ouro negro cobraria seu preço. Quando o mercado internacional oscilava, a economia local sofria de modo intenso. Programas sociais e infraestrutura, que dependiam do dinheiro do petróleo, ficavam ameaçados. A distribuição irregular dessa riqueza também gerou desigualdades em diversas regiões. Em 1998, Hugo Chávez foi eleito presidente e iniciou o que chamou de Revolução Bolivariana. O plano era redirecionar as receitas do petróleo para projetos sociais, prometendo melhorar a vida dos que sempre ficaram à margem. Nos primeiros anos, o governo financiou programas de alfabetização, clínicas populares e subsídios alimentares. Enquanto isso, a divisão política crescia. De um lado, havia quem aplaudisse as iniciativas voltadas para as camadas mais pobres. De outro, muitos criticavam as mudanças na Constituição e a concentração de poder. O país passava a enfrentar embates internos, greves e períodos de incerteza econômica, ao mesmo tempo em que desfrutava de algum otimismo gerado pelos altos preços do barril de petróleo. Após a morte de Chávez, em 2013, Nicolás Maduro assumiu a presidência. O cenário internacional já não favorecia tanto a exportação de petróleo e o caixa do governo começou a esvaziar. É devastador ver um país que já foi símbolo de riqueza e oportunidades se transformar em um cenário de crise e desespero. Com a permanência de Nicolás Maduro no poder, a insatisfação do povo venezuelano transborda para as ruas. Manifestações tomam conta da capital Caracas e se espalham por diversas cidades do país. Em um dos episódios mais simbólicos, uma estátua de Hugo Chávez foi derrubada por manifestantes revoltados com o regime que há anos impõe sua autoridade sobre a Venezuela. O cenário nas ruas reflete a degradação do país. Pessoas reviram o lixo em busca de qualquer alimento que possa sustentar mais um dia. Mesmo diante dessa crise humanitária, alguns governos internacionais insistem em negar que a Venezuela vive sob uma ditadura, mantendo seu apoio ao regime. A censura à mídia local tenta controlar a narrativa e conter a revolta popular, mas a internet se torna uma ferramenta essencial de resistência. Mesmo com restrições, muitos venezuelanos conseguem se organizar virtualmente, impulsionando novos protestos e reforçando o clamor pela saída de Maduro. Uma faísca de esperança surgiu em fevereiro de 2019, quando Juan Guaidó se declarou presidente interino da Venezuela. Contando com o apoio dos Estados Unidos,
do então presidente brasileiro Jair Bolsonaro e de alguns países europeus que não reconheceram a reeleição de Maduro, Guaidó tentou liderar uma mudança política no país. No entanto, o ditador reagiu com a prisão de seus aliados, enfraquecendo o movimento opositor. Com o passar do tempo e o fracasso das tentativas de tomada de poder, Guaidó perdeu força tanto dentro quanto fora da Venezuela. Em 2021, após o fim de seu mandato como deputado, a União Europeia deixou de reconhecê-lo como presidente interino, selando mais um capítulo da crise política venezuelana. Enquanto a hiperinflação inviabilizava o poder de compra, muitos venezuelanos decidiram migrar para países vizinhos, inclusive o Brasil. Hoje, não é raro ver famílias inteiras em semáforos pedindo ajuda ou tentando vender pequenos produtos para garantir alguma renda. A deterioração de serviços essenciais e a insegurança alimentar continuam sendo problemas urgentes. A migração em massa não envolve apenas venezuelanos em situação extrema. Muitos profissionais, como médicos e engenheiros, também partiram em busca de salários mais justos e condições adequadas. Isso gera um esvaziamento do mercado de trabalho interno e agrava as falhas nos serviços públicos. Quem vai embora relata despedidas dolorosas, mas diz que a necessidade falou mais alto. Enquanto isso, iniciativas comunitárias tentam amenizar o sofrimento de quem fica. Grupos religiosos, ONGs e até redes de vizinhos arrecadam alimentos e remédios. Esses esforços mostram que existe solidariedade e cooperação, apesar das limitações. É devastador ver um país que já foi símbolo de riqueza e oportunidades se transformar em um cenário de crise e desespero. A Venezuela tinha tudo para continuar crescendo, com recursos naturais abundantes e uma economia promissora, mas escolhas erradas e uma gestão desastrosa levaram a nação ao colapso. O que antes era sinônimo de progresso, hoje se resume a fome, êxodo em massa e ruas tomadas pelo abandono. É triste imaginar que um povo tão trabalhador e resiliente precise lutar diariamente apenas para sobreviver, quando poderia estar vivendo em prosperidade. Se você está gostando deste vídeo, quero convidá-lo a conferir outros 2 documentários. No primeiro, exploramos os desafios históricos da África, que apesar de sua riqueza natural, se tornou o continente mais pobre do planeta. No segundo, mergulhamos na fascinante cultura da Índia, um país com mais de 1 bilhão de habitantes, conhecido por sua complexidade, caos e condições sanitárias desafiadoras. A Venezuela guarda uma história de conquistas e desafios. Foi palco de lutas pela independência, viveu ciclos de prosperidade impulsionados pelo petróleo, apostou em revoluções políticas e agora se vê imersa em uma crise que afeta a qualidade de vida de milhões de pessoas. Ainda assim, existe a esperança de que as coisas podem mudar, seja na economia, na política ou no retorno de quem partiu. O país tenta retomar um rumo que dê dignidade a todos. Nessa jornada, tradição e modernidade se encontram, revelando que a Venezuela, mesmo abalada, ainda tem muita história para contar. Se você gostou desse conteúdo, te convido a conhecer os outros vídeos do canal que mostramos tudo do nosso planeta com um olhar profundo. Até a próxima. Obrigado.